Então vamos cuidar, você tem aí, primeira questão, quando uma potência tem expoente zero, o resultado é sempre igual a 1. Desde que a base não seja zero, ou seja, a elevado a zero é igual a 1, com A diferente de zero. Desta forma, qual é o resultado da potência menos 6 elevado a zero? 1. Porque o que é que a gente está dizendo aqui? Quando uma potência tem expoente zero, o resultado é sempre igual a 1. Está aqui. Então, menos 6 está elevado a zero. Então, o resultado é 1. Acabou-se. 2. Se o expoente é 1, o resultado da potência é a própria base. Ou seja, A elevado a 1 é igual a A. Assim, 5 elevado a 1 é igual a 5. Por quê? Porque está elevado a 1. O resultado é a própria base. Está aqui. Há um erro em um dos exemplos. Qual? Em A e B, nos exemplos A e B, nós temos essa regra. A elevado a 0 é igual a 1. Foi o que nós acabamos de ver. Então, 17 elevado a 0, 1. Menos 9 elevado a 0, 1. Então, está correto. Não é isso? Se está elevado a 0, o resultado é 1. A e B estão corretos. Aí eu tenho C e D, são exemplos referentes a essa regra. A elevado a 1, A. Ou seja, quando a base está elevada a 1, o resultado é a própria base. 11 elevado a 1, 11. Correto. Menos 3 elevado a 1, 3? Não, era para ser menos 3, porque o resultado é a base, e a base aqui é menos 3. Então, quem está errado aí é letra D, porque deveria ser menos 3. Questão 4. Quando uma potência tem expoente negativo, inverte-se a base para torná-lo positivo. Tornar quem positivo? O expoente. A expressão abaixo mostra como isso acontece. Essa expressão aqui. Desta forma, qual é o resultado da potência de base 5 e expoente menos 2? Então, a gente tem aqui o passo a passo, tá certo? E a pergunta, 5 elevado a menos 2 é igual a quanto? Ora, quem está no lugar do N é o 2. Quem está no lugar do A é o 5. Então, vai ficar 1 sobre 5 elevado a 2. E quanto é 5 elevado a 2? É 25. Então, é 1 sobre 25. Ok? 1 sobre 25. Está aqui, ó, letra D. 5 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 5 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 25. Só isso, pessoal. Na potência abaixo, a base 5 terços está elevada ao expoente x. Está aqui, ó, 5 terços elevado a x. Analisando o desenrolar da conta, qual deve ser o valor de x para que o resultado esteja correto? Pessoal, veja que 5 terços virou 3 quintos. O que é que isso sugere? Que o expoente é negativo. Esse x aí é negativo. Tá certo? Então, veja que aqui aparece o expoente 1. Significa que quem era x? X era menos 1. Percebe? Então, esse expoente aqui é este. Só que aqui ele era o quê? Negativo. É o que a gente tem nessa explicação aqui, ó. Expoente negativo, inverte a base e o expoente fica positivo. Tá certo? Foi isso que aconteceu aqui. Inverteu a base, enfim, vocês entenderam. 6. Na primeira linha da tabela abaixo, temos 4 potências, todas de base 3, e expoentes A, B, C e D. Na segunda linha, aparecem os resultados das respectivas potências. Beleza. Tá aqui as potências e está aqui os resultados. Aí, queremos saber os valores de A, B, C e D são respectivamente. Então, você entendeu aí o que é que a questão está pedindo. Ela quer saber quem são esses expoentes A, B, C, D. Os resultados são frações, não é? As bases são todas iguais, 3. E os resultados são frações de numerador 1. O que nos indica que a base foi invertida. Se a base foi invertida, isto sugere que os expoentes A, B, C e D são números negativos. Então, estamos entre A, B e C. Pessoal,
E aí você tem que 3 elevado a D, aqui olha, é igual a 1/3. O que sugere que D, 3 estava elevado a menos 1. 3 elevado a C é igual a 1/9, que sugere que C estava elevado a menos 2. Então aqui é elevado a menos 3 e aqui é elevado a menos 4. Então a ordem é menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Nós vamos marcar a letra B. Tá certo? São esses os expoentes. Questão número 7. Marcos está fazendo um trabalho de matemática sobre as potências de base negativa. Mas ele teve, né? Aqui está errado. Mas ele teve um problema com o lápis e acabou borrando a tarefa. Que valor foi ocultado pela tinta? Então está aqui o que ele estava fazendo, tá certo? E a pergunta é, qual é este valor aqui que foi ocultado? Então nós percebemos que todas as bases aqui são negativas. Qualquer base elevada a 0 é igual a 1, menos 2 elevado a 1, menos 2, e aí menos 3 elevado a 2, menos 3 vezes menos 3, que deu 9 positivo, porque menos por menos dá mais. E aqui, menos 4 elevado a 3, a gente já fez essa continha várias vezes, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. Menos por menos mais por menos menos, então o resultado é menos 64. Ou, em outras palavras, a base é negativa, o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Na questão 8, para que o resultado faça sentido, os valores de x, y e z devem ser, respectivamente, quem? Então, veja que nós temos aqui uma fração, tá certo? E o menos 10 está sobre x elevado a menos 2. O resultado é 8 sobre y elevado a 2, que é igual a 64 sobre z. Quem é x, quem é y e quem é z? Pessoal, veja. Se esta potência, esse menos 10 sobre x está elevado a menos 2, sugere que esta base foi invertida. Significa que este x foi aqui para cima e que esse menos 10 veio aqui para baixo. Então, nós acabamos de descobrir quem é x e quem é y. 8 e menos 10. Aí perceba que 8 ao quadrado 64 e menos 10 ao quadrado quanto é? O valor de z é 100, porque é menos 10 vezes menos 10. 10 vezes 10, 100, menos por menos, mais. Percebeu aí, cabeça de melão? Vou esconder este carinha e vamos marcar a letra D aqui, ó. Então, na questão 9, uma colônia de bactérias mantida em determinadas condições é capaz de dobrar seu volume a cada hora. Se no início do experimento a colônia ocupava o volume de 1 centímetro quadrado, após 10 horas o seu volume será de quanto? Então, pessoal, veja que os valores foram dobrados. 1 passou para 2, 2 passou para 4, 4 passou para 8. Então eu vou dobrando até chegar na 10ª hora. Tranquilo? E aí, o que é que eu tenho aí na verdade? Eu tenho 2 elevado a 10. Perceba que este resultado aqui é 2 elevado a 1, 2. Este resultado aqui é 2 elevado a 2, 4. 8 é 2 elevado a 3, tá certo? Então, é o 2 elevado ao total de horas. Esse resultado aqui é 2 elevado a quanto? Então, nós só precisamos saber quanto é 2 elevado a 10. Você sabe quanto é? 2 elevado a 10. Isto mesmo, 1024. Tá certo? Como é que nós fazemos essa continha? Vamos lá comigo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Lindo. Questão número 10. Marque a alternativa que apresenta pela ordem os resultados de... Então, pessoal, o que é que nós vamos começar a fazer agora aí? Nós vamos começar a trabalhar com as propriedades. A primeira aqui, olha. Repete a base e soma os expoentes, porque eu tenho aqui uma multiplicação de potências de mesma base, então é 5 elevado a 8.
Na segunda, eu tenho a divisão de potências de mesma base. A gente repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2, 4. E aí, na terceira, eu tenho potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 6 vezes 2, 12. Na última, eu tenho um produto de potências de mesmo expoente. Então, é 5 vezes 6, 30 elevado a 2. Tranquilo? Então, é isto. Eu vou marcar a alternativa que tem essa bagaça aí. Ó. Tá certo? E é a alternativa letra B. 5 elevado a 8, 5 elevado a 4, 5 elevado a 12 e 30 ao quadrado. Tá aí. Beleza. Relacionando corretamente as colunas, obteremos de cima para baixo a seguinte sequência. Então, vamos lá, sem perder tempo aqui. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu tenho 4 vezes o 3, ou o 3 aparece como fator aí 4 vezes. Então, esse 3 está elevado a 4. Tranquilo. Por quê? 1, 2, 3, 4. Não é isso? 3 vezes 3 ao quadrado é 3 elevado a 3. Por quê? Porque aqui tem 1. Então, 1 mais 2, 3. 3 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 1 é 3 elevado a 2. Por que é 3 elevado a 2? Porque eu fiz 3 menos 1. Não é isto? Potência, divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Vocês já devem estar craques neste assunto. O que é que nós temos mais? 3 elevado a 2 elevado a 3. Potência de potência. Então, isto aqui é 3 elevado a 2 vezes 3, 6. Tá certo? Onde é que está a letra D? Está aqui, ó, 3 elevado a 6. Tranquilo. E aí, lógico, sobrou a letra E, tá certo? Que vai ficar aqui, ó. Por que é 3 elevado a 5? Porque isso aqui é 3 elevado a 6 menos 1. E esse menos 1 é aqui de baixo. Tá certo? Então, é isto. E aí eu vou marcar a alternativa CBAED. CBAED. Quem é CBAED? Está aqui, letra A. 12. A expressão abaixo é igual a... Então, primeiro eu vou resolver essa multiplicação aqui embaixo. Então, vou repetir o 2 elevado a 6 sobre 2 elevado a 5. Por que deu 5? Porque aqui eu somei. E aí, divisão. Repete a base e subtrai 6 menos 5. 6 menos 5, quanto é? É 1. Correto? Então, 2 elevado a 1, quanto é? É 2. 2 elevado a 1, 2. Vamos marcar a alternativa que tem o 2, está aqui ele. 12. 13. Observe a expressão e marque a alternativa que apresenta pela ordem os valores de x, né, e y. No caso, x é expoente e y é o resultado. Então, veja o que é que aconteceu aqui, cabeça. Primeiro, eu tenho essa divisão, tá certo? E aí eu tenho 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2. Pessoal, a gente já viu que na divisão a gente subtrai os expoentes. Não é isto? É isto sim. Então, se eu subtraio os expoentes, significa dizer o quê? 2 elevado a 2 dividido por 2 elevado a 2 é 2 elevado a 2 menos 2. Quanto é 2 menos 2? É 0, tá certo? Então, isto aqui é 2 elevado a 0 elevado a 2. De onde saiu esse 2 aqui? É este carinha aqui, ó. Tá vendo? Então, eu acabei de descobrir quem é x. O x é o 0. X é o 0. Agora, quem é 2 elevado a 0 elevado a 2? Que nós precisamos descobrir o resultado. Tá certo? 2 elevado a 0 é igual a 1. 1 elevado a 2 é 1. Tá certo? Então, x é 0, tá certo? X aqui é 0. E y é 1. Tranquilo demais, ó. Pelo amor de Deus. 0 e 1. 0 e 1 tá aqui, ó. 0 e 1. 14. Considerando que a potência de um produto é igual ao produto de potências de mesmo expoente e vice-versa,
concluímos que este produto aqui, 2 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4, é igual a... E aí, pessoal, isso aqui, essas letrinhas aqui, nada mais, nada menos é do que a explicação disto aqui, olha. Potência de um produto é igual ao produto de potência do mesmo expoente. Tá certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho um produto de potência do mesmo expoente. Vou transformar na potência de um produto. Vocês entenderam, eu acho. Enfim. Então tá aí. O que eu tenho aqui é 2 elevado a 4, no lugar de A elevado a N, eu tenho 2 elevado a 4. Vezes no lugar de B elevado a N, eu tenho 3 elevado a 4. E aí você está vendo que isto aqui é igual a 2 vezes 3 elevado a 4. Vale, professor, é fácil assim? É, né? Agora é só multiplicar. 2 vezes 3, 6. Elevado a 4. Tranquilo? Isto aqui é 6 elevado a 4, conforme a gente está vendo na alternativa B. Quinta questão não, 15ª questão. Então aqui na questão número 15 eu tenho, para resolver uma potência de potência, repete-se a base e multiplica-se os expoentes. Perceba que as questões explicam para você o que é que você deve fazer. Né? Aí ela diz que a potência de potência você repete a base e multiplica os expoentes. Desta forma, o expoente n da expressão abaixo é, então, a própria questão diz que você deve multiplicar estes 3 números. O resultado da multiplicação desses 3 números é o valor de n. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos multiplicar 4 vezes 5, 20. 20 vezes menos 2, que dá menos 40. Já está aqui, ó. Menos 40, letra C. No teste tem uma parecida com essa, tá certo? E ele dá a explicação. Meu Deus, veja, para o entendedor, um cisco é Francisco. Veja, A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. Se A ao quadrado vezes B ao quadrado é A vezes B ao quadrado, aquilo que a gente acabou de ver, produto de potências de mesmo expoente é igual a potência do produto. Então, o produto abaixo, 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5 é igual a... O que é que eu vou fazer, né? Eu vou trocar A por 3 e B por 5 e seguir a bula aí do meu remédio. Então, vamos lá. O que é que eu tenho? A vezes A é A ao quadrado. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Tranquilo. Vezes 5 vezes 5 é 5 ao quadrado. E isto aqui é A vezes B ao quadrado. Então, eu tenho 3 vezes 5 ao quadrado. E adivinha quanto é 3 vezes 5 ao quadrado? Isto mesmo. É 15 ao quadrado. Vamos marcar a alternativa que tem este valor aí. 15 ao quadrado. Está aqui, ó, letra D.